no nome santo de Jesus. Amém.
pela oportunidade em nome de Jesus. Vou convidar o irmão Duda para fazer um momento de intercessão, amém? Vamos com a paz do Senhor, amém? Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos, atento para a mão de seus senhores, os meus e os olhos da serva, para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, o nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Amém, irmãos? Aquele que puder ficar de joelho, fica da maneira que eu vou colocar em oração. Amado e poderoso Deus, engrandecido seja, Pai, o teu santo poderoso nome. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar na tua casa, Pai. Poder estar aqui, Senhor, em comunhão com os irmãos, Pai. Poder, Senhor, estar aqui, Pai, engrandecendo o teu santo nome, Pai, e agradecendo, Pai, pela tua misericórdia e pela tua piedade, Pai. Porque não somos merecedores da tua graça, Pai, mas o Senhor é um Deus amoroso, Pai. Deus, Senhor, que está sempre conosco, Pai, nos dando força, Senhor, e nos fazendo, Pai, entender que necessitamos de ti, Pai. E eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos, Pai, cada um dos teus servos que estão aqui hoje na tua casa, Pai. Obrigada por aqueles que estão acompanhando, Pai, através da internet, Senhor, dos teus lares, Pai. Que o Senhor continue conosco, nos protegendo e nos guardando, Pai. Enche-nos, Pai, da tua sabedoria, Senhor. Nos faça pessoas melhores, Pai. Coloque mais amor, Senhor, nos nossos corações, Pai. Que tenhamos mais vontade, Senhor, e necessidade, Pai. Aliás, necessidades temos, Senhor, de estar aqui, de estar na tua presença e te buscando, Pai. Mas que a gente venha, Senhor, compreender no nosso coração, Pai, que precisamos estar ajudando mais aqueles que necessitam, Pai. Que devemos estar fazendo mais a tua vontade, fazendo mais a tua obra, Pai. Levando o Senhor até as pessoas, Pai. Estamos passando, Senhor, por momentos difíceis, Pai. A nossa nação se encontra, Pai, num momento muito difícil, Senhor. Vemos, Pai, todos os dias, pessoas passando fome, Senhor, sem ter o alimento nas suas casas, Pai. Pessoas que não têm água encanada nas suas casas, Pai. Os pais de famílias perdendo seus empregos, Senhor, não tendo condições de levar o alimento aos seus filhos, Pai. Mas cremos que o Senhor tem olhado por nós, Pai. Cremos, Pai, na tua piedade, Senhor, e continuaremos com os nossos olhos para ti, Senhor, até que a tua graça caia sobre nós, Pai. Até que venha, Senhor, mudar as coisas, Senhor, porque cremos no Deus do impossível, Pai. Servimos ao Deus do impossível, Senhor. E eu venho, Pai, agradecer nesse momento, Pai, porque o Senhor tem nos dado saúde, Pai. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos sarado, Pai. Apesar de tudo, o Senhor é conosco, Pai. O Senhor vem suprindo as nossas necessidades, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo teu guardar, Senhor, sobre cada um de nós, sobre cada um dos teus filhos, Pai. Apesar, Senhor, do choro durar a noite inteira, Pai, podemos descansar porque a alegria vem pela manhã, Senhor, e sabemos, Pai, que mais um dia o Senhor nos levantará, e mais um dia o Senhor nos colocará de pé, Senhor, e nos dará força, Pai, força para continuarmos, Senhor, a buscar a Ti, Senhor, porque buscando a Ti, Senhor, tudo teremos e nada nos faltará, Pai. E eu venho nesse momento agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor, pelo santo nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Nesse momento eu vou chamar a irmã Eliane, ela queria testemunho. Ocasião. Processo. Mas numa muitas vezes várias pessoas
muitas coisas teoricamente deram errado. Aí era aí eu saiu, tava para Deus, era bom. Aí tá com outro, né? Mais um tempo. Resolveu marcar a cirurgia. Aguardar. Aí realmente, né? Agora tá confirmado, não é mais para eu fazer. E aí passou mais para ele me disse, achei. Aí marcou assim, tendo de favor, e eu falei, eu vou morrer. Tem que fazer, foi um tô bem, né? Morro. Eu orando em casa, eu orar e a mão na minha barriga orando. Aí eu orando e pensando para Deus sobre a minha gravidez, sobre mim, ela. Aí eu para eu não sabe, vai acordar amanhã, corrente, morrer morrendo de medo do mesmo jeito, né? Aí eu e o quarto, né? Ele olhou para a moça e não teve emoção nenhuma. Aí aconteceu, né? Estômago decidiu para poder parto, mais imaginei, né? Tá bom, agora. Bem, tá bom e pronto. É apressar as coisas. É tempo de um milagre. Não mereço nada do que feito grandiosas, né? Também. Muitas coisas. Agradeço umas. Amém. Glória a Deus pela vida da irmã Eliane. Nesse momento eu vou
Paz, irmão. Por favor. Até o versículo 13 ao... Você pode de pé para acompanhar. Você de pé também, eu sei. Eu não. Achou o texto. Mateus 16, versículo 13. Amém? Texto tem ali a pessoa chamada por uma boca de Pedro. Parasse um pouquinho. Gasto que tá. Problema alguma. Confie em Jesus. O texto diz assim: Jesus, para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem o povo diz ser o Filho do Homem. E os discípulos lhe responderam: uns dizem ser João Batista, outros dizem que Elias e outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, na tua casa, de termos liberdade, Pai, de falar do amor de Jesus. Podemos falar da obra que Cristo fez por nós na cruz, Pai. Por isso nós estamos alegres e, Pai, conforta os nossos corações, consola os nossos corações, tira qualquer ansiedade, qualquer problema que esteja no nosso sossego nesse momento, Pai, para que nós possamos ouvir a palavra do Espírito Santo, tira dos nossos corações essas angústias, essas ansiedades, que todas essas ansiedades estejam nas mãos que Ele tem cuidado de nós. Abençoa esse momento, Pai, fala conosco, fala com a sua igreja, nos lembra, Pai, da esperança do Evangelho, de quem é o Senhor, quem é a pessoa de Cristo, que é o seu Evangelho, Pai. Por isso nós oramos e pedimos, Pai, molda os nossos, abre os nossos. Espírito Santo de Deus, fale com a igreja. Só absorvamos, Pai, procede do seu coração. Assim nós... Amém. Amém, irmãos? Podem assentar. Nós vamos fazer essa leitura. 6h50 ainda, está bem cedo. Para pregar 1h30 aqui hoje. Vocês me aguentam que eu fiquei uma semana sem um domingo sem vir na igreja. Esse texto, irmãos, ele é muito conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Texto, eu tenho pelo menos uma vez. E eu gostaria que a gente refletisse em alguns aspectos. Primeiro é de quem é Jesus, quem foi o Senhor da terra, e depois o que Jesus nos convida a fazer quando nós conhecemos o Evangelho. Nós começamos a ler esse texto e nós vemos que o texto fala que Jesus ele foi até a cidade de Cesareia e ele fez uma pergunta para os seus discípulos. Ele faz uma pergunta e pergunta para os seus discípulos: olha, vocês têm andado comigo? Vocês têm caminhado comigo? E aqui Jesus ele está já na última volta da sua corrida. Tanto que ele vai fazer depois do versículo 21 a previsão da sua morte. Ele vai falar o que vai acontecer
ele vai explicar, e Jesus não explicou para os seus discípulos já no começo. Ele primeiro andou com os seus discípulos, fez sinais, fez maravilhas, curou enfermos, expulsou demônios, ensinou muitas vezes, fez diversos milagres, e já no final da sua caminhada, ele começa a explicar para os discípulos o que haveria de acontecer. Então nós podemos enquadrar esse momento, saber que a obra de Jesus, talvez você olhe e fale, mas a gente está no capítulo 16 de Mateus, tem ainda mais 12 capítulos para frente, mas os capítulos não foram ordenados de maneira simplesmente cronológica, mas cada um dos que escreveu um evangelho, ele decidiu alguma ênfase para dar referente àquilo que ele considerava mais destacado para uma audiência. E aqui, quando Mateus escreve esse livro, ele vai relatar esse trecho que ele é extremamente importante. Ele pergunta para os discípulos, vocês que têm andado comigo. Aqui Jesus não está falando, como que eu posso dizer assim, para desconhecidos. Primeiro ele pergunta para os seus discípulos, ele fala assim, olha, qual é a opinião do povo do Filho do Homem? Qual a opinião do povo, aqueles que andam, ficam distantes, ouvem de vez em quando, qual é a opinião do povo sobre a minha pessoa? Jesus faz essa pergunta. Ele fala, olha, o que o povo tem dito, discípulos? Eu quero que vocês façam uma pesquisa eleitoral, que vocês saibam quais são as opiniões. A gente está muito acostumado no Jornal Nacional ou em outros jornais. Quando a gente está assistindo o jornal, a gente tem ali a cada 45 dias, a cada 60 dias, avaliações do governo do estado, a gente tem avaliações sobre instituições, a gente tem pesquisa eleitoral, e isso é muito comum na nossa vida, não é? Você é antenado com notícia, gosta de ouvir jornal, ou na rádio, ou que seja na televisão, na internet, você ouve constantemente, a aprovação do governo subiu, desceu, está ótimo, bom, tem um percentual regular, ruim ou péssimo, tem todas essas coisas que são muito comuns na nossa vida. E Jesus está falando para os discípulos, olha, eu quero que vocês me passem um censo, eu quero que vocês me passem uma boca de urna aí, para eu saber o que o povo tem pensado sobre mim. E aí os discípulos falam, olha, o povo, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que o Senhor é Elias, e alguns dizem que o Senhor é Jeremias, ou que pode ser até um outro profeta. Então Jesus está recebendo aqui o resultado da pesquisa. E é interessante esses três personagens que são destacados. Talvez, eu acredito que João Batista é um caso mais fácil, porque a gente ouve muito as mensagens nas pregações, porque ele está muito próximo de Jesus ali no tempo, né? Eles têm quase a mesma idade, então eram primos. Então João Batista, a gente sabe, né? Quem batizou Jesus? O próprio João Batista. Então ele não é um personagem tão distante. Elias e Jeremias às vezes ficam mais distantes, porque a gente às vezes não tem lido o mesmo cuidado, ou às vezes não tem pregado tanto no Antigo Testamento. Eu gostaria que os irmãos parassem comigo agora para fazer uma reflexão sobre as mensagens desses homens, para entender por que Jesus era comparado com esses. Por que não com Samuel? Por que não com Moisés? Por que não com o rei Davi? Por quê? Todas essas pessoas que foram citadas pelo povo eram pessoas que foram levantadas por Deus, que tinham ali, dentro do traço do seu ministério, você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que existem ênfases diferentes, que tem profetas que foram levantados para coisas distintas, e você vai ler esses profetas, no caso de Elias e de Jeremias, e no caso de João Batista, que eles eram homens de mensagens de resistência, de esperança, mas mensagens muito, mas muito duras. João Batista, eu posso usar aqui a palavra literalmente, sem que o Vitor tenha dores físicas, que é João Batista literalmente perdeu a cabeça, porque ele denunciou o pecado sexual do rei. E talvez você fale assim, mas cada um vive sua vida. Olha, o homem que Jesus disse que é o homem mais honrado da história, que nascido de mulher não tem ninguém igual a ele, morreu porque ele condenou a vida sexual de alguém poderoso. Então, uma das pessoas que Jesus foi associado foi um homem que morreu e que foi até as últimas consequências, porque na sua pregação ele confrontou um rei dizendo, você está casado com a mulher que era do seu irmão. Essa mulher é ilícito o seu casamento. Deus não reconhece o seu casamento.
Deus não aprova e Deus não abençoa essa união. Você está em desobediência diante de Deus com a sua união. João Batista é decapitado. Decapitado. É preso. Depois a rainha trama um plano para encher o coração do rei ali. E o rei acaba dando a cabeça de João Batista para sua mulher. Corta a cabeça do profeta e entrega a cabeça. Por quê? Por causa da dureza da sua mensagem. Elias, no seu ministério profético, ele é reconhecido como o homem que não se curvou quando Israel toda havia abandonado o culto do Senhor. Tanto que uma das coisas que acontecem na vida do profeta Elias é ele olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu estou só. Eu estou só. Todos aqueles que profetizavam em Israel abandonaram o Senhor e agora são servos, são sacerdotes de Baal. Eu estou sozinho, não há ninguém que cultive, não há ninguém que mantenha o culto ao Senhor. Não há ninguém que tenha andado fielmente contigo. Os profetas que haviam em Israel foram todos mortos, perseguidos, ou então abandonaram o Senhor. Não há mais culto verdadeiro ao Senhor em Israel. Dentro do povo de Deus, o povo de Deus havia abandonado o culto. Essa é a segunda comparação. Quando o povo ouve Jesus, fala: opa, aí parece que tem um sangue de Elias correndo nessa veia aí. Porque ele não se conforma como as coisas estão, e ele tem uma mensagem dura, uma mensagem enérgica, e ele também é poderoso, ele também faz sinais, ele também faz maravilhas, como Elias fazia. Essa é a segunda comparação. E a terceira comparação é um outro profeta, profeta que ele está diante de um cenário catástrofe, que é Jeremias. Eu não sei se os irmãos viram, eu mandei para os jovens aqui para ver o vídeo. A Josi, acho que a Karina viu, tenho certeza. É um vídeo sobre a história do povo de Deus no exílio. Acredito que todos os irmãos conheçam, pelo menos de uma maneira superficial, que o povo de Deus no Antigo Testamento pecou severamente, de maneira que Deus usa outros povos para executar juízo sobre o povo de Deus. Deus manda outros povos a fim de castigar Israel pelo seu pecado. E um desses castigos, o povo vai para a Babilônia. A Babilônia, dentro do contexto bíblico, ela nunca é comparada com lugar bom. No Antigo Testamento, é o povo que acabou com Israel. Se você ler a história de Daniel, você vai ver ali o que era a Babilônia, um lugar que cultuava os falsos deuses, que instituía que os homens deveriam adorar os próprios reis humanos deveriam receber a adoração. E você vê que aquele lugar, dentro do contexto bíblico, é tratado como um lugar de sofrimento, de perdição, de idolatria, de falsos deuses, de tudo que era ofensivo ao povo de Deus, porque era contrário à palavra de Deus. Então a Babilônia no Antigo Testamento é um sinal de um lugar onde o povo de Deus foi dominado, tirado da sua própria terra, teve a sua cultura violada, perdeu a sua liberdade de culto. Todas as coisas que definiam o povo israelita, definiam o povo hebreu, foram tiradas deles e eles foram levados, tirados da sua própria terra, tirados de perto do templo. Eles não tinham as coisas que os definiam como povo de Deus. Ele está sendo comparado, Jesus aqui, como o profeta que profetizou no tempo da Babilônia. Esse profeta Jeremias, ele passa durante o seu ministério todo com alguns profetas dizendo, olha, vai haver paz, vai haver tranquilidade, vai haver sossego. E Jeremias falando, não vai haver paz, não vai haver tranquilidade. E esse profeta, muito pelo contrário, porque os profetas diziam, nós brevemente seremos colocados de volta na sua terra natal. Nós estaremos de volta em casa. Deus nos restaurará. Deus nos colocará em casa e será rápido, será imediatamente. Deus virá em nosso socorro, enquanto Deus falava por Jeremias. Antes, busquem a paz na Babilônia. Trabalhem, cultivem, prosperem na Babilônia, mas não se rendam aos falsos deuses. Esses três profetas são quem o povo percebia como parecidos com Jesus. O que nos mostra essa percepção popular é que Jesus não era o queridinho, porque ele é comparado com
profetas e homens que não eram ursinhos carinhosos. Antes eram homens que estavam andando contra a cultura. Homens que estavam andando contra aquilo que a maioria estava andando, enquanto que todos os profetas na época de Jeremias estavam lá, que eles não estavam profetizando, né? Porque eles eram falsos profetas, eles estavam torcendo. Deus vai nos levar de volta para Israel, nós seremos restaurados, o templo vai ser reconstruído. E Jeremias está falando, não, nós não voltaremos para casa, nós ficaremos na Babilônia. Que nós mantenhamos a nossa cultura, mantenhamos o nosso culto ao Deus verdadeiro, não nos prostremos diante dos falsos deuses, porque nós não vamos voltar para casa. É com esses homens que Jesus está sendo comparado. Então, por essa percepção popular, nós percebemos que Jesus era alguém percebido pelo próprio povo, que tinha uma mensagem dura, uma mensagem contracultural. O povo tinha percebido que aquele profeta ele era de uma linha dura, severa. Ele falava coisas que muitas vezes as pessoas não queriam ouvir. Era essa a percepção popular das pessoas que viveram no tempo de Jesus. E aí Jesus fala assim, ok, muito obrigado. Agora eu quero saber outra coisa. Vocês, meus discípulos, o que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? E aqui ele já não está perguntando mais, se a gente fosse fazer uma analogia para os dias de hoje, da porta para fora, está da porta para dentro. Aqui Jesus nos pergunta para nós que andamos com ele, que somos os seus discípulos. E Jesus nos pergunta, vocês que andam comigo, estão próximos à minha pessoa, que me viram manifestar o sobrenatural andando com vocês, quem vocês dizem? Aí Jesus pergunta e muda, olha, tá bom, eu já sei a percepção popular, mas eu quero que vocês que estão andando comigo me digam, vocês, os 12, digam quem eu sou. Talvez seja uma pergunta um pouco estranha para se fazer, né? Talvez, se tivesse um cearense na história, ele olhar e falar assim, sei lá, Jesus, me diz você. Não sei nem quem eu sou? Cearense é um povo assim, bruto, né? Talvez um cearense dissesse isso para Jesus, mas Pedro, ele tem uma resposta inspirada pelo próprio Deus. Ele vai dizer assim no versículo 16, respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Pedro aqui, ele está captando a mensagem salvação. Pedro aqui, ele não está tendo uma ideia, uma articulação humana, mas antes ele está captando que o que havia sido prometido, Jeremias, por Isaías, por Ezequiel, as promessas dos profetas, as promessas de Gênesis, as promessas que estavam ali sombreadas na antiga aliança, nos sacrifícios, ele capta a mensagem aqui pelo poder de Deus e fala, você, Jesus, é o Deus encarnado. Você é o Messias prometido. Você é aquele aos quais a Escritura falou que viria para resgatar o povo de Israel. Você é a promessa daquele que viria para nos redimir, para nos resgatar. Pedro pega a essência. Ele entende a verdade que estava oculta no Antigo Testamento. Ele compreende a mensagem completamente. Ele compreende o que o Jó já havia dito. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre a terra. Ele capta essa mensagem que havia sido anunciada e anunciada várias vezes no Antigo Testamento. Ele fala, Senhor, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus, a promessa do Deus vivo. Você é o nosso Salvador, é o Cristo, o enviado, o Messias prometido. Ele capta essa mensagem. E Jesus olha para ele e fala assim, olha Pedro, bem-aventurado é você. O conceito de bem-aventurança na Bíblia é abençoado. E abençoado na Bíblia abençoado é aquele que anda e tem o favor de Deus, é aquele que tem Deus do seu lado. E ele está olhando e falou assim, verdadeiramente Pedro, você mostrou a graça de Deus, o poder de Deus que se revelou na sua vida. Não foi um raciocínio humano. Quando Jesus fala assim, Pedro, não foi nem carne nem sangue que revelaram para você. Ele está dizendo assim, olha, não é uma ideia humana, mas o próprio Deus se manifestou. O próprio Deus manifestou a sua vontade através da sua boca, Pedro. Deus falou pela sua boca, homem. Não foi uma ideia sua, não foi um raciocínio teu, não foi uma filosofia, mas Deus falou nesse momento.
Deus falou nesse momento. E aí ele começa, no versículo 18, a falar sobre a natureza da igreja. Ele fala, também eu te digo, frente, ligar as coisas na terra, vai ligar no céu, vai acontecer. Mas a ideia do texto, ela tem a ver com as funções e as atribuições da igreja. Então, se eu e o pastor juntarmos uma reunião aqui da igreja, e falarmos que a gente vai ligar no céu, que todo mundo vai ter R$1 milhão, não vai funcionar, irmãos, porque o texto não está falando sobre isso. O texto não está falando sobre os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. Antes, o texto bíblico está falando sobre as atribuições da igreja. E a igreja tem, sim, o poder de ligar ou desligar coisas, no sentido de que quando ela julga causas, segundo o Evangelho, segundo a Escritura, Deus assente e consente com esse julgamento. Como assim, Lucas? Nós participamos da igreja, nós somos corpo de Cristo, e chega até aqui na igreja um caso de um pecado de um irmão que tem vivido em prática do pecado. A Bíblia nos manda, quando nós sabemos que o irmão está em pecado, o que a gente faz? A gente fala mal dele para todo mundo. Não, né? Não. É não, né? Rapaz, eu agora. Cara com cara de ué. Não, não é isso que a Bíblia fala, né? Ah, então tá bom. A Bíblia fala que quando eu encontro o irmão em pecado, eu vou, falo com ele. Falo com ele sobre esse pecado. Irmão, você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de imoralidade. Você tem andado distante do Senhor, isso tem sido recorrente na sua vida. Irmão, você precisa se emendar. Eu não vou citar nenhum pecado, porque isso pode acontecer com qualquer pecado, tá, irmãos? E aí, uma vez eu falei com o irmão, ele continuou na prática do pecado, a Bíblia fala, a partir de agora você fala mal do irmão para todo mundo. Não, né? Chamo mais uma testemunha, vou confrontar o irmão. Eu falo, irmão, você tem andado de maneira pecaminosa, eu já falei com você, agora eu estou com uma testemunha. E a Bíblia fala que vai chegar um ponto que a igreja, talvez você já tenha visto, tenha ficado escandalizado, que a igreja toda se torna ciente do pecado dessa pessoa por meio da confrontação pública. Espero que a gente nunca aplicar essa disciplina mais radical, mas a Bíblia nos dá autoridade para fazer isso. Então, se uma pessoa falou com você, você continua no pecado, 2 pessoas continuaram falando com você e você continua no pecado, 3 pessoas falam com você e você continua no pecado, é lícito pelas Escrituras, e talvez seja chocante para o mundo moderno, que nós apresentemos o seu pecado diante dos membros da igreja e falemos, irmãos, a partir desse momento, o irmão João das Couves aqui está expulso da igreja, porque ele vive uma vida de pecado e não tem interesse de arrependimento. A partir desse momento, parte do corpo de Cristo. E aí a gente faz como Paulo fez em 1 Coríntios, eu entrego o seu corpo para Satanás, a fim de que no último dia talvez a sua alma seja salva. Essa a autonomia e a capacidade, a autoridade que a igreja tem de ligar e desligar coisas. Então, Deus deu, através das Escrituras, um poder ao corpo de Cristo, à igreja, que nós julguemos as causas e apresentemos essas causas diante dessa comunidade e que nós temos essa autoridade, tanto de receber um membro para o corpo de Cristo, e a partir desse momento ele faz parte da família de Deus, quanto de expulsar um membro do corpo de Cristo e ele não faz mais parte do corpo de Cristo. Nossa, Lucas, mas é sobre o que o texto está tratando, sobre uma autoridade de igreja que temos em uma comunidade local,
de decidir causas referentes à vida espiritual dos nossos irmãos. Responsabilidade essa é muito grande, não é verdade? Dizer para o irmão assim, a partir desse momento, você não faz mais parte da igreja de Cristo. E aqui, quando a Bíblia fala, ela não está falando simplesmente de uma comunidade local, mas que nós falamos em nome da igreja. Quando fazemos isso, e aí talvez a pessoa fale assim, mas eu vou achar uma outra igreja para mim. Tá bom, você pode fazer parte de uma igreja visível, mas enquanto você não se conserta do seu pecado, você não faz parte da igreja de Cristo. Pode assinar um cartão de membro, mas você não faz parte da igreja de Cristo. É sobre essa autoridade que Jesus está falando para Pedro e os apóstolos. Olha, você, Pedro, como líder dos apóstolos, como aquele que se destaca, e é ele que faz depois o discurso no dia de Pentecostes, é Pedro que faz a pregação mais importante do livro de Atos ali, inaugura o início da igreja, como líder da igreja, e é sobre isso que Jesus está falando. Ele não está falando que Pedro foi o primeiro papa, não é sobre isso. Mas Pedro como o apóstolo principal, ali como o mais destacado, o que mais falava, o que mais dava cabeçada também, né? A gente vai ver mais pra frente. Ele é destacado e Deus está falando, olha, essa é a autoridade que a igreja tem. Esse é o poder que a igreja tem, que o corpo de Cristo tem. E aí Jesus ele faz uma coisa muito legal aqui no versículo. Talvez você pense assim, depois disso, agora Jesus vai falar assim, vão e anunciem isso para todo mundo. Jesus fala assim no versículo 20. Então, advertiu os seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aí talvez você fale assim, Lucas, mas não é para eu falar do amor de Jesus? Não é para eu falar que Jesus é o próprio Deus, o Deus encarnado, o Cristo, Deus que é Deus, e 100% Deus e 100% homem, que veio, comeu no meio dos homens, habitou entre nós, nasceu de uma virgem, padeceu pelos nossos pecados, e se todo o terceiro dia, hoje está à destra do Pai? Hoje é. Mas nesse momento Jesus fala assim, ainda não é a hora de anunciar sobre a minha identidade. Vocês já sabem, e é importante que vocês saibam que eu sou o Cristo. E vai chegar um momento que vocês vão anunciar que eu sou o Cristo para todas as nações. Mas ainda não é o momento. Ainda eu quero que vocês guardem só para vocês. Ainda não é o momento da propagação da minha mensagem. Eu peço que vocês aguardem. Eu peço que vocês esperem mais um pouco. E aí, a partir do versículo 21 até o versículo 23, tem uma parte muito legal desse texto. A gente vê que Pedro, ele é muito gente como a gente. Acho que Pedro é o meu apóstolo que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Pela capacidade dele de fazer coisas virtuosas e desastrosas praticamente na mesma hora. Talvez você seja igual eu, assim, fala assim, rapaz, às vezes eu faço umas coisas, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão feliz de ter feito algo para o meu próximo, para alguém da minha família, para a igreja, eu me sinto realizado. E eu ouço um elogio de alguém e falo assim, olha, o pastor viu o meu esforço, estou feliz hoje. Olha, eu preguei, eu cantei na igreja, eu limpei a igreja, e alguém veio para falar assim, irmão, Deus abençoe sua vida. O trabalho que você fez foi maravilhoso. Aí você fica, felizão, alegre, contente, porque aquilo foi reconhecido. E passa 2 minutos, você faz uma coisa que você fala, rapaz, é tão ruim, isso aqui é tão desprezível. E eu não tenho orgulho de falar isso para ninguém. Queria que ninguém soubesse disso. Queria que, sabe quando você fala, eu queria ser um avestruz para enterrar minha cabeça no chão para ninguém me ver. E é o que acontece aqui depois de Jesus falar assim, olha, não foi carne nem sangue que falou pela sua boca, foi o próprio Deus que falou através da sua boca. Bem-aventurado é você, Pedro. Você é o líder da igreja. Você vai poder falar sobre quem faz parte ou quem não faz. Você vai orar e o Espírito Santo vai descer sobre as pessoas. Pedro, você é uma bênção. E agora começa a parte que Pedro, para não ficar distante, para ser gente como a gente, ele faz uma bela derrapada a partir do versículo 21. E aí o texto diz assim, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui, Jesus ele começa a explicar
últimos capítulos dele, ministério terreno. Ele começa a falar para os discípulos, olha, agora é o seguinte, para Jerusalém, padecer na mão do ser morto. Tá. Jesus já havia falado no seu ministério, quando os judeus pediam sinais, ele fala, aos judeus, eu só vou dar um sinal. Os irmãos lembram qual sinal é esse? Sinal como o do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou escondido durante 3 dias, o Filho do Homem também ficará guardado por 3 dias. E aqui ele vem para os seus discípulos e explica o que ele queria dizer com isso. Olha, eu vou ser assassinado e ao 3º dia eu serei. E aí começa aqui uma das sessões de constrangimento mais explícitas do Novo Testamento. Talvez você fique chocado com o que diz agora. O versículo 22 diz assim, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de você mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. O que está acontecendo? Vamos lembrar do contexto aqui. Jesus chama os discípulos, fala, quem eu sou para o povo? Aí os discípulos respondem, Jeremias, Elias, ou João Batista, ou um outro profeta. Aí, quem eu sou para vocês? Pedro tem a revelação de Deus, fala que ele é o Cristo, o Messias, o prometido, o enviado. E aí Jesus responde para Pedro na presença de todos. Olha, você é o líder, Pedro. Você é fundamental no processo de avanço da igreja. Você será um líder natural. Você terá autoridade para ligar as coisas ou desligar as coisas nos céus. E aqui, aos 12, Jesus começa a falar, olha, quero explicar para vocês o que vai acontecer agora. Nós vamos para Jerusalém e chegando em Jerusalém, eu serei morto, serei perseguido, ficarei nas mãos desses homens que têm andado em oposição ao meu ministério e no 3º dia eu irei ressuscitar. E aí Pedro, na sua educação, Pedro normalmente é conhecido como homem truculento, homem bruto, homem que corta a orelha dos seus que perseguem, nesse momento da sua vida. E esse homem truculento, ele faz, não, aí, não gostei dessa mensagem. E pega, a Bíblia fala, e chamando essa parte. Então, imagina, tá os 12 aqui, Pedro aparece, não, Jesus, vem cá. Vou falar para você aqui, ó, pé do ouvido. No pé do ouvido. Jesus, a história é essa. A história é essa de morrer. Tem compaixão de ti. Tem compaixão pela sua própria vida. Jesus, isso não te acontecerá de maneira nenhuma. Pedro foi educado e ainda assim diabólico. Ele foi gentil. Ele podia olhar e gritar na frente para todo mundo e falar, Jesus! Qual é, Jesus? Que papo é esse de se entregar? Que é isso, Jesus? Vai se entregar para quê? Não, ele não fez isso, ele não deu show. Ele não expôs Jesus, muito pelo contrário. Ele com gentileza, ele parte. Tem compaixão de ti mesmo. Por que a morte? Por que escolher isso? Ele é gentil, é educado, é manso. Ele leva Jesus para a parte. E aí o que acontece? A resposta de Jesus é, versículo 23, mas Jesus, voltando-se para os 12. Então assim, Pedro levou Jesus para o cantinho aqui, para trás da bateria. Falou, não, papo de morrer não, abandona essa história. O que o texto fala é que Jesus olhou para os 12. Já faz, não, arreda-te de Satanás, sai para lá, demônio. Isso não é o mesmo espírito que falou por você há minutos atrás. Pedro foi gentil e ainda assim demoníaco. Nem todos os discursos que vêm, nem todas as pregações diabólicas, irmãos, vêm com aquele chifre, com aquele rabinho de diabo, não. Muitas vezes as pregações diabólicas vêm com gentileza, com sutileza e agradam os nossos ouvidos. Muitas vezes nós achamos que as palavras do diabo que vêm nos nossos ouvidos, elas têm que vir assim, recuse Jesus. Abandone Jesus. Jesus é inútil. Jesus não presta. A gente acha que é só isso.
Mas muitas vezes as mensagens diabólicas são: aprenda a viver a sua vida. Aprenda a viver a sua vida. E não precisa se preocupar com o que os outros. Não precisa se preocupar com o que a igreja pensa. Não precisa se preocupar com o que as... Muitas vezes as palavras diabólicas vêm só: você precisa se amar mais. Como se alguma vez o nosso problema fosse falta de amor por nós. Eu queria que você me apontasse algum caso na Escritura, em toda a história do Antigo e Novo Testamento, que a Bíblia te mande te amar menos. Ou que ela mande que você ame menos a si mesmo. A Bíblia já parte do pressuposto que normalmente as pessoas se amam em uma boa medida. Tanto que ela já começa assim, ó: você quer amar o próximo? Ame ele na mesma medida que você se ama. Ame ele na mesma medida, na mesma estima que você tem por você mesmo. E aqui o que Pedro fala para Jesus é: ame mais a si mesmo. Não vá à morte, Jesus. Ame-se mais a si mesmo. Enquanto o ministério de Jesus é baseado em serviço, em entrega, em se entregar por causa da minha pessoa e da sua pessoa, Pedro está demoniacamente falando: ame-se mais. Se apegue a essa vida. Ame mais os prazeres que há para desfrutar nessa vida. Mas ele não está violentamente falando isso. Está gentilmente falando sobre isso. Ele está de maneira sutil. Ele leva Jesus para o... Irmãos, essa é uma mensagem de alerta que deve ficar para o nosso... Muitas vezes o diabo será extremamente gentil para roubar a nossa alma. Ele será extremamente cuidadoso e meticuloso nas palavras. Enquanto Jesus olha para ele e pode respondê-lo também de maneira privada. Mas ele responde de maneira pública. Ele fala no versículo 23. Mas Jesus voltando-se, aqui ele quer dizer, voltando-se a todos, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Irmãos, quer seguir a Satanás? Basta você abandonar o que Deus pensa, o que Deus acha, e começar a viver de maneira com que os homens pensam, como o mundo caminha. Às vezes achamos que para vivermos a vida que Satanás pensa que é ideal para nós, precisamos bater na mulher, usar droga. Não precisa de nada disso. Você pode ter uma vida de moralidade elevada e ainda assim estar servindo a Satanás. Porque você abandona os pensamentos de Deus e cogita apenas as coisas dos homens. Quando você ama mais essa vida do que ama Jesus, quando você ama mais essa vida do que o seu próprio próximo, quando você ama mais os seus próprios prazeres do que ter prazer em Jesus, você cogita as coisas dos homens. O diabo tem tomado o seu. Porque não precisamos, muitas vezes, termos uma grande falha moral, um grande pecado, para que estejamos longe de Deus. Basta que nós abandonemos a vontade de Deus. E deixemos de cogitar nas coisas de Deus. E aí Jesus começa aqui a fazer o custo do discipulado. Aqui Jesus vai fazer uma matemática espiritual. Nós não cremos, irmão, damos a nossa salvação. Nós nunca pregamos isso aqui. E você vai para o céu pelos próprios esforço. Capaz, porque você é bonito, sabe porque você é santo. Isso é contrário das Escrituras. A Bíblia nos fala que nós vivemos pela fé. Nós só temos uma esperança, porque primeiro Jesus veio, buscou nos salvar. Ativamente Deus é aquele que age primeiro no processo de salvação. Então é isso que pregamos. Que nós, como cristãos, precisamos olhar para a obra de Cristo, crer que o sacrifício de Cristo é suficiente, é capaz de pagar por todos os nossos pecados. E tirar a diferença que nós tínhamos. Tirar esse espaço. O véu que estava entre nós e Deus foi rasgado pela pessoa de Cristo. E nós agora temos acesso a Deus. Podemos nos achegar a Deus e chamá-lo de Pai. É isso que Jesus nos ensina. Quando oramos o Pai que é nosso.
Nós não oramos a um Deus distante, mas oramos a um Deus que se mostra como nosso Pai. Romanos vai dizer que em Cristo nós fomos adotados como filhos amados do Pai. Nós somos filhos. E por isso, como somos filhos, assumimos uma nova identidade e vivemos como filhos de Deus. Vivemos agora uma vida que é diferente, sim. Não para sermos salvos, mas como evidência de que somos salvos. Obedecemos a Deus, não para sermos salvos, mas porque já somos. E Jesus começa a falar para os discípulos, olha, eu quero que vocês ensinem isso. Eu quero que vocês ensinem o que é andar comigo. Porque se alguém quiser andar comigo, ele não foi enganado. Com Jesus, irmãos, não tem propaganda enganosa. Tem falsos profetas e falsos pastores que fazem uma propaganda enganosa da Bíblia. Mas Jesus não. Jesus não é tipo aquele comercial da Casa Bahia que você falava do quer pagar quanto? A Casa Bahia parou de fazer isso aí, ela foi processada depois, né? Mas Jesus, ele não fala assim, olha, me sirva do jeito que você quiser. Não tem isso no Evangelho. Não tem no Novo Testamento. Olha, ande do jeito que você quiser e no final eu dou uma nota 5 e você passa de ano. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Essa não é a mensagem bíblica. Jesus, no versículo 24 até o versículo 28, ele, muito pelo contrário, ele vai falar para as pessoas, olha, eu quero que vocês entendam o que é andar comigo. Eu quero que vocês entendam o que é o meu caminho. Eu quero explicar detalhadamente o que é a vida com Cristo. E ele começa no versículo 24. Então disse Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Talvez a cruz seja uma coisa um pouco distante para a nossa cultura, porque nós não vemos constantemente crucificações. Vemos? Já viu uma crucificação? Espero que você nunca veja. Mas não é uma coisa comum. Tem filme, fez em alguma série, não sei que série os irmãos têm, mas em uma série que eu vi ultimamente tinha umas crucificações lá. É uma coisa assustadora. É um tipo de morte que é feito para ser o mais lento possível. A crucificação não foi inventada para ser uma morte, colocar a fim na vida de outra pessoa misericordiosa. Não foi. Ela era feita de uma maneira que ele que era o crucificado, ele ficava preso pelos braços, preso sobre os seus próprios pés. Ele ia se cansando. Às vezes a gente acha que a pessoa morria por perca de sangue. Não, não era por perca de sangue. A crucificação matava de falta de ar, de asfixia. E a pessoa estava presa ali, e ela ia se cansando, e na medida que ela ia desfalecendo, seu diafragma não tinha espaço para fazer o movimento da respiração. Para essa pessoa respirar, ela tinha que se apoiar nos seus pés e nos seus braços, levantar para respirar. Só que cada vez que ela fazia isso, um pouco dos seus nervos, dos seus ossos eram rasgados. Então aquilo ia fazendo com que a pessoa sofresse dor, perdendo forças, estando desidratada. Em algum momento ela não tinha mais forças para levantar o peito e respirar. Ela acabava morrendo ali, asfixiada. Ela perdia o ar e ela morria ali, rasgada por falta de ar. Ela era um tipo de coisa feita que levava muitas vezes horas. Porque muitas vezes até os discípulos vinham, até se você ler o relato da história de Jesus, você vai ver que eles vinham e quebravam a canela do cidadão. O cidadão, de uma vez, não tem como se levantar com as pernas quebradas, a falta de ar vinha mais rápido, ele morria mais rápido, só que isso não aconteceu com Jesus por causa de uma profecia do Antigo Testamento. Então, você vê que a crucificação, ela era o exemplo máximo da crueldade que o homem podia sobre o outro homem. Era como se Jesus estivesse falando assim, olha, se você quiser me seguir, eu quero que você tenha a noção de uma coisa. Me seguir é andar nos lugares mais perigosos, nos lugares mais violentos, diante dos homens mais maus e diante das penas e dos castigos mais violentos que o mundo pode colocar sobre você. O que Jesus está falando para você é basicamente, se você quiser vir até após mim, você pode pegar a sua cadeira elétrica e me seguir. Se você realmente quer andar comigo, você tem que estar disposto a ser privado de todas as coisas, inclusive da sua vida. Por isso que Jesus olha para Pedro e fala assim, quem fala agora é Satanás, porque Jesus está falando, olha, se você quiser ser o meu discípulo, o caminho é a negação de si. E você, Pedro, está falando que eu devo me amar mais. Pedro, ele compreende aqui o anti-evangelho, que é se preocupar exclusivamente com a sua própria vida.
E o que Jesus está nos ensinando é, olha, se você quiser ser como eu, você deve se negar, negar a si mesmo, negar os seus próprios desejos, e estar preparado para o caminho mais violento que esse mundo tem para você. E quando Jesus está falando isso, ele não está falando assim, ó, você não é quem bate os pregos, você é quem é pregado. Você não é aquele que decide quem morre, você é o executado. Se você quiser andar com Jesus, o caminho é o caminho da negação de si mesmo, o caminho do abandono do seu próprio eu, para você encontrar o prazer e a alegria nesse Jesus. Não há satisfação que deva encher mais o cristão do que pensar na obra de Jesus, porque nós dizemos, eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é santo, eu o adoro, eu o venero, eu tenho toda a devoção por Jesus. E se eu falo assim, você quer viver como ele? Ih, rapaz. Né? O que Jesus está falando é, se vocês me amam e querem ser os meus discípulos, vocês têm que andar nos mesmos passos que eu ando. A sua vida nesse mundo é pouco valiosa. Com isso eu não estou dizendo que você deva pôr um fim na sua vida, no seu dia de sofrimento. Mas eu estou dizendo que mesmo que a sua vida acabe, Jesus tem algo ainda mais. A sua vida é preciosa aos olhos de Deus, mas ela não deve ser preciosa a ponto de nós olharmos para ela e acharmos que a nossa vida terrena é tudo o que mais importa. Não é. Jesus está falando, olha, se você quiser vir me seguir, o caminho é a negação e a cruz. Talvez você tenha ouvido nos últimos dias um falso evangelho, que é nada mais, nada menos uma religião terapêutica. Jesus veio só para você bem. E eu vou te falar, Jesus veio para te transformar a imagem, para você se parecer com ele. Andar com Jesus é muito mais valioso do que o seu bem-estar. Imagine aqui os homens, e aqui vou pedir mais uma lição de casa para os irmãos. Os irmãos dessa semana leiam o capítulo 11 de Hebreus. Ali é denominado como a galeria dos heróis da fé. Vai contar a história de vários homens. Eu vou citar alguns aqui à medida que eu lembro. Quando Deus chama Abraão, Abraão era um homem próspero, um homem rico, tinha uma cidade, tinha parentes, tinha um conhecimento cultural e estava tranquilo na sua vida em riqueza. Ur, na terra dos caldeus. Ele estava tranquilo, era um homem rico, próspero, casado, feliz. Assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, farei de ti. Quando Deus promete essa grande nação, promete que a descendência dele seria numerosa, poderosa, teria um nome na terra, Deus primeiro pede, sai do meio do seu povo, eu vou te fazer um pedido. E aí, talvez você olhe e fale assim, você abandonaria um negócio próspero, uma família estruturada, os amigos perto, pessoas que você ama perto, para andar no meio de uma terra seca, de um deserto, de dificuldade, de agonia? Difícil, né? Mas esse é o chamado de Deus para o seu povo desde o começo. Para que nós andemos como peregrinos. Abraão deixa de habitar em casa e começa a habitar nas suas tendas, de maneira transitória, andando no deserto. Ele é chamado para um lugar onde ele estava pior do que o seu estado primeiro. Ele começa a viver uma vida com, para usar a palavra da moda, menos qualidade de vida. Ele começa a viver uma vida que aos padrões dos homens era, rapaz, estava no meio dos parentes, tinha dinheiro, estava próspero, saiu de lá para aqui. Não havia razões humanas que fizessem Abraão sair da terra dos seus parentes. Mas ainda assim, a esse caminho, Deus espera muitos anos para conceder o seu filho. Durante mais de 30 anos, Deus promete que Abraão seria pai. Depois de muitos anos, só na sua velhice, Abraão recebe a promessa. Mas antes foi um tempo de escassez e de sofrimento, de muitas oscilações, de perseguições, de guerra, de vários episódios. Abraão teve um estado de sofrimento maior
que ele estaria se tivesse em casa perto. Os discípulos e os apóstolos de Jesus, todos foram martirizados. O que terminou a vida tranquilo foi João, numa ilha exilado, cheia de assassinos, presos e condenados. Esse foi o que terminou a vida tranquilo. Você já se imaginou numa ilha exilado só com bandido? Imagina você numa ilha deserta, sem muita coisa para cuidar, só com a galera do PCC? Esse é o sonho de velhice de alguém? Não, né? A gente pensa ter umas casinhas de aluguel, ter uns negócios, pegar uma aposentadoria gorda, ir pro interior ou pra praia, né? Ficar tranquilo, né? Ou ir para um sítio, para ficar tranquilo, todo fim de semana ter um churrasquinho. Esse é nosso sonho de velhice. Estou falando que você não possa ter esse sonho. Mas o apóstolo que teve a melhor idade, como dizem hoje, foi aquele que terminou exilado com assassino, bandido. Jesus está falando, olha, se você quiser andar comigo, andar comigo. E aí ele continua no versículo 25. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa vai achá-la. O que Jesus está falando é o seguinte, se você pegar a sua vida e viver para os seus próprios prazeres, para os seus próprios sonhos, para os seus próprios desejos, e você aproveitar. Imagina que a vida é uma laranja. Você chupa essa laranja até ficar só aquela parte branquinha de fora. Você fez tudo o que você queria com a sua vida. Você aproveitou até o caroço da fruta. Sabe o que acontece? Você perdeu a sua vida. Porque você viveu ela para você mesmo. O que Jesus está falando é, olha, se a sua vida é essa laranja e você me entregar a sua vida, e ao invés de um fruto doce, você comer um fruto amargo porque me ama, você vai ganhar uma fruta eterna. Se você quiser viver a vida para desfrutar somente para os seus próprios prazeres, pensando só em si mesmo, você não me ama, você não me conhece, você não desfruta da minha presença. Mas se você perde a sua vida, e o termo que Jesus usa é realmente violento para a nossa cultura. Jesus está falando, se você perder a vida, o que é mais precioso do que a sua vida? Você tem um carro, você perdeu o carro, que a gente fala, vão-se os anéis, os dedos. Se você perder os dedos, você fala assim, perdi os dedos, mas ainda tem as mãos. Se você perder metade do seu corpo, você fala, não, mas ainda consigo comer uma boa comida. Ainda consigo desfrutar de dar uma boa risada com a minha família. Ainda consigo ver quem eu amo. Mas Jesus está falando, se você perder tudo isso e perder a sua vida por causa que você me ama, você achou a vida preciosa de verdade, a vida que vale a pena manter, é a que eu tenho para vocês. E aí ele fala no versículo 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua? Irmãos, tem uma música que eu gosto muito, é do Katsi Barnea, extra. Tem uma parte da música que ela fala assim, quem pode comer pratos por dia? Quase. E aí a música está querendo dizer o seguinte, olha, tá bom, você tem 20 camas, você tem a capacidade de comprar 20 vezes mais alimentos do que você precisa. Mas se Deus pedir a sua alma nessa noite, o que você tem para apresentar para Ele? As suas riquezas vão te salvar? Não, não vão te salvar. Os seus poderes, as suas influências, os seus amigos, nada isso nos salvará. Nada disso nos será suficiente quando estivermos diante do trono de Cristo. Não a graça de Jesus sobre nada disso tem valor algum. Eu gosto muito de uma expressão do C.S. Lewis que fala assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não aponta para a eternidade, não nos leva para perto de Jesus, é uma distração, é uma coisa que nos tira muitas vezes do foco de olharmos para aquilo que é realmente importante, é realmente relevante nas nossas vidas. E aí Jesus está falando assim, olha, tudo e não tiver a sua alma, então isso não vale nada. Se você tiver tudo, você conquistar tudo que esse mundo tem para oferecer, os melhores cargos, os melhores empregos,
a melhor saúde emocional, o melhor corpo atlético que você virá a melhor versão de si mesmo sem Jesus. Nada. Você é poderoso, se você manda prender, manda soltar, você é rico, se minha presença porcaria. Paulo fala, olha, se fosse para se gabar de alguma coisa, eu poderia me gabar, porque eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fui instruído aos pés de Gamaliel, e todas essas coisas, para ter Jesus, eu considero como esterco, como lixo. Nada disso tem valor algum quando eu conheci Jesus. E aí no versículo 27 e 28, ele chama seus discípulos a pensar na sua própria vida. Com essa mensagem, com essa ênfase, para o final, que você começasse a se perguntar: se Jesus falasse isso para você, lendo esse texto de Jesus, a partir do versículo 27, quando Jesus fala assim: porque dará o homem, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Como eu disse, nós não pregamos que obras nos salvam, não. Mas nós dizemos, como Jesus disse, que as obras são o sinal, a evidência externa de um estado. As obras são testemunho de um coração que foi mudado, que agora tem consciência de que sou um filho de Deus. E se as suas obras não apontam para uma vida regenerada, o que Jesus está querendo dizer é: você não foi salvo, você está na minha presença. Jesus diz em João capítulo 14 que aquele que me ama é aquele que ouve as minhas palavras de poder. É aquele que ouve os meus mandamentos e ama os meus mandamentos e obedece os meus mandamentos. Não há amor sem obedecer no nosso relacionamento. Não tem como eu falar assim: olha, eu amo Jesus, mas tem umas coisas a fazer. Olha, eu amo Jesus, mas não, isso não. Concordo. Como se a gente fosse o dono da bola, né? Fala com a Bíblia, né? Ah, esse negócio da Bíblia aqui eu não concordo. Eu não aceito. Como se você mandasse alguma coisa. Como se eu mandasse alguma coisa. Nas dúvidas que eu tenho entre se eu estou errado ou a Bíblia, eu tenho certeza que sou eu. Eu tenho um problema com o texto. Eu não gosto dele, eu sei que o errado estou eu. Eu não quero me submeter, mas ele é verdadeiro. O texto é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Ou eu não entendi, Deus diz, ou eu não quero me submeter. Entendi e não quero. Jesus está falando: olha, quando o Filho do Homem vir com a glória do Pai, com os seus anjos, ele irá retribuir. Essa mensagem para aqueles que estão motivo de eu tenho confiado na sua graça, no seu poder, por tem me moldado. Hoje eu te amo mais e te obedeço mais do que já amei e já te obedeci. E por isso, Jesus, venha. Eu espero, eu anseio pela sua vinda. Eu, como diz na linguagem paulina, eu sou daqueles que amam a vinda de Cristo. Eu amo a vinda de Cristo. Eu amo mais a volta de Jesus, que eu ainda não presenciei, do que amo a minha vida, do que amo o meu salário, do que amo o meu emprego, do que amo a minha família. Eu amo o Senhor Jesus e quero vê-lo no seu poder e na sua glória. Mas se você não tem essa certeza, essa mensagem realmente deve gerar um terror no seu coração. Você deve estar atemorizado agora, assustado, amedrontado, porque você não está como um inimigo do Lucas, inimigo do pastor Val, inimigo da Igreja Batista Renovada, mas você hoje está num estado de inimizade com Deus todo. E a Bíblia fala: não tema o ladrão que pode roubar as roupas ou matar o corpo, roubar os bens e matar o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Jesus não está falando de Satanás, mas ele está falando do próprio Pai. Se você quiser temer alguma coisa, se você quiser o terror, é você se encontrar com Deus sem ter a graça de Jesus e o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. A vida sem Jesus, irmão, é como o que aconteceu na última praga do Egito. A vida sem Jesus
é o anjo da morte enviado pelo próprio Deus, executando o castigo que é merecido. E você não é daqueles que tem. É o terror de saber que a morte vem, que ela é justa, que ela é merecida e que Deus avisou. Deus avisou. Que você, nesse momento, reflita sobre a sua própria vida. Reflita sobre o seu comportamento, sobre as suas motivações, sobre os seus desejos. Que você pense, que eu vou apresentar para Jesus? Quais são as obras? Quais são as obras de mudança? A Bíblia, ela não tem um conceito de graça elástica. Olha, crê em Jesus e está tudo certo. Agora você está salvo, está tranquilo. Não, a Bíblia fala assim, vão e deem frutos de arrependimento. Resultados de uma vida que vive em arrependimento. Uma vida que vive de conserto e conserto, reconciliação e reconciliação. De alguém que ama o Senhor e tem buscado viver para gerar prazer no Pai. Gerar essa obediência. Se você viver dessa forma, talvez você alcance uma boa prosperidade financeira. Talvez você, do mesmo jeito, ou até empobreça por causa do seu amor. Paulo é um que eu tenho certeza que terminou a vida muito mais pobre do que por causa do amor que ele tinha. Paulo podia viver uma vida desfrutando das benesses da elite farisaica, dos saduceus, dos escribas, ou ser um bom advogado romano, porque era um homem muito capaz, mas ele preferiu deixar de ser aquele que batia os para ser aquele que seria pregado. Ele preferiu terminar a sua vida num estágio pior do que começou, porque ele amava Jesus. Estar com Jesus não é a garantia de que as coisas vão dar certo de acordo com os padrões humanos, mas é uma garantia que as coisas vão dar certo de acordo com os padrões de Deus. Vai dar certo, irmão. E talvez o vai dar certo seja para o mundo um deu errado. Como eu falei aqui hoje na aula sobre reforma protestante, boa parte dos reformadores foi para a fogueira. Queriam que o povo tivesse a palavra de Deus. Chegaram a vender o céu em troca de dinheiro. Esses homens morreram porque amaram Jesus. Eles amaram um tesouro que eles sabiam que era mais. No versículo 20, ele diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o homem no reino. Está falando sobre a inauguração do reino, que você daria com a sua. Não está falando da sua volta, ele está garantindo para aqueles homens, falam, olha, vocês vão me ver morrer, ver padecer, ver ressuscitar, vão me ver ressuscitado, vão me ver ir ao céu. Atos capítulo 1, a Bíblia vai nos contar que os discípulos estavam em Jerusalém, como Jesus havia mandado, orando, e eles vêm, Jesus fala com eles e Jesus é levantado aos céus. De maneira que eles viram, olhos nus, de microscópio, não, eles viram o corpo de Cristo sendo levantado aos céus, ele adentrando a glória do Pai, mostrando que a partir daquele momento o Pai havia dado autoridade para ele nos céus, na terra. Aqueles homens tiveram uma clara visão material que Jesus foi levantado aos céus. E Atos diz para a gente, da mesma maneira que Jesus foi levantado aos céus e visto pelos olhos humanos, voltará e será. Jesus virá em poder e glória. Jesus virá em poder e glória. Isso é um fato. A questão é, isso me gera alegria e contentamento porque eu tenho muito prazer e eu amo a vinda de Cristo. Ou isso gera terror na minha vida, sei que eu não tenho vivido a vida que Jesus tem para mim. Gostaria que a gente orasse nesse momento. Se você já se considera um crente, se você anda com Cristo, toma parte da comunidade local, eu não tenho como sondar o seu coração, irmão. Eu não sei quem é salvo. A Bíblia nos fala em Romanos que é possível que cada um ateste a própria salvação, porque o Espírito que está em nós testifica o Espírito. Então o que dá para a gente saber se a gente é salvo. Se você
está duvidando da sua salvação, você está vacilante quanto à sua salvação, vamos orar nesse momento. Quero que você me acompanhe em oração, mas eu quero que você fale com Deus, que seja uma oração em silêncio, mas que você converse com Deus, que você faça um autoexame da sua vida, como diz Paulo na Ceia aos Coríntios, que cada um examine a si mesmo, cada um faça esse processo de análise da sua própria vida, que passe a sua vida pelo filtro das Escrituras. Amém? Pai amado, Pai querido, nós nos reunimos aqui, igreja, como povo de Deus, o povo que tem autoridade sobre os céus, sobre a terra, de ligar e desligar coisas nos céus e na terra. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome, pelo poder de Jesus, pela graça, pelo poder do Espírito Santo e pela vontade do Pai. Nós estamos reunidos debaixo da autoridade do Cristo prometido, Cristo enviado, e que nos buscará, orando ao Senhor, Pai, pedindo, Pai, perdoa os pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Pai, nos limpa de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nos limpa, Pai, de tudo aquilo que tem nos mantido longe da Sua presença. Pai, nos lembra, Pai, a cada dia que necessitamos, Pai, demonstrar uma nova vida, uma nova história. Estamos em Cristo Jesus. Pai, se há no nosso meio pessoas que têm vindo até a Sua casa, que têm vindo até a Sua igreja, Pai, não tem tido mudança de vida, nós clamamos por essas vidas. Pai, dá um coração novo, Pai. Pai, que haja oportunidade de arrependimento. O coração dessa pessoa seja moldado e transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, nós não sabemos, Pai, quem está contigo ou quem não está. Nós não somos o Espírito para sondar, Pai, os corações. Nós só conseguimos ver, Pai, uma parte das obras e um pouco do exterior. Mas o Senhor vê, Pai, e o Senhor julga o íntimo dos nossos corações, Pai, o íntimo dos nossos pensamentos, Pai. O Senhor discerne, Pai, tudo que está no nosso coração, Pai, aquelas coisas que não dividimos com ninguém, por isso nós oramos a Ti. Tem compaixão da Sua igreja, tem compaixão do Seu povo, Pai, nos salva, Pai, nos liberta, nos transforma, Pai. Espírito Santo nos incomoda, nos faz a imagem de Jesus, nos transforma a imagem de Jesus. Que não vivamos, Pai, cogitando as coisas dos homens, mas cogitando as coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus, pensando no amor de Deus, na graça, no serviço, pensando em refletirmos, Pai, nas nossas vidas quem o Senhor é para nós. Te clamamos, Pai. Pai, perdoa os pecadores, salva os pecadores e os transforma em filhos amados. Pai, quebranta os corações, tem vivido em pecado, tem vivido uma vida distante de Ti. Pai, se há entre nós pessoas que têm andado distantes, zombando da cruz, abandonando, Pai, a Sua graça, Pai, nós clamamos, Pai, que eles tenham consciência do seu estado de miséria, de terror, que eles estão debaixo da ira, para que eles percebam a sua própria miséria e creiam em Jesus, para que eles reconheçam que não há salvação fora de Jesus, que não há salvação fora do corpo de Cristo. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes a igreja de Cristo ela é como a Arca de Noé. Ela é confusa, é barulhenta, muitas vezes não é do jeito que imaginamos, mas nós sabemos que é o único lugar que encontramos salvação. Por isso nós oramos a Ti, Pai. Nos faz, Pai, irmãos melhores, crentes melhores, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, Pai. Que reflitam a Sua imagem, Pai. Que sejamos pais como o Senhor é Pai. Que sejamos amigos como o Senhor é amigo, Pai. Que sejamos misericordiosos como o Senhor é misericordioso, Pai. Que se importemos com o órfão e com a viúva como o Senhor se importa, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai. Pai, nos ensina a esquecer o valor da nossa própria vida, para enxergarmos o valor de Jesus. Pai, que nós saiamos desse culto nessa noite, nós Te clamamos, aumenta o nosso amor por Jesus, aumenta o nosso amor por Jesus, Pai, aumenta o nosso amor pelo reino, pelos perdidos, pelos órfãos, pelas viúvas, por aqueles que ainda não ouviram a Sua palavra, por aqueles que hoje estão condenados ao inferno, Pai. Pai, não nos deixe esquecer, Pai, dos nossos amigos, dos nossos parentes que ainda estão andando num caminho de miséria, de inferno, de condenação eterna, Pai. Não nos deixe esquecer dessa realidade.
que aqueles que não estão em Jesus estão andando a passos largos, Pai, para queimarem eternamente no inferno, Pai. Que nós não nos esqueçamos dessa verdade. Que nós sejamos canais de bênção, Pai. Que nós sejamos, Pai, evangelistas, pregadores do Evangelho. Que testemunhem que o Senhor é o único caminho. Que só o Senhor é a vida. Só o Senhor é a eternidade. Só o Senhor é prazer. Só o Senhor é vida verdadeira. Não nos deixa esquecer da verdade, Pai. Pai, se pelo seu nome nós percamos empregos, percamos oportunidades, encurtemos a nossa vida, que o Senhor receba para a glória do seu nome essas coisas. Que o Senhor receba a nossa vida, como o apóstolo Paulo nos chama, como um sacrifício vivo e agradável. Recebe os nossos corpos, Pai, como santos, puros, inculpáveis. Em nome de Jesus nós oramos. Purifica-nos, Pai. Nos faz oferta agradável a Ti. Em nome. Nós te clamamos. Amém, irmãos? Que nós voltemos para a nossa casa. E que você ore nessa noite. Que você ore sinceramente. E que você sinta a convicção da sua salvação. E se você não tem, você clame de joelhos ao Senhor. Senhor, me salva. Me salva porque eu estou perdido. Eu já estive na sua casa, mas hoje eu estou distante. Como o filho pródigo falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Nem que seja como um servo. Mas Deus tem um lugar à mesa para você. Se você estava distante do Senhor, Deus tem novas roupas, vestes perfumadas e um belo banquete para desfrutar com você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.